Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da FUScast, onde a gente fala sobre a administração pública na prática. Hoje aqui comigo está a Juliana, da equipe FUS. Olá, Tudo bem, minha amiga? tudo bom? Preparada? Preparadíssima. Antes de mais nada, já quero agradecer os nossos convidados e vou pedir para eles se apresentarem. Vamos lá, meninos. Quem vai? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Jofran Nascimento, sou diretor da Imperium Soluções Educacionais. Nós trabalhamos em vários estados do país, como Paraíba, Ceará, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, resolvendo problemas no âmbito do governo federal, a FNDE, na área da educação, e captando recursos extras para as prefeituras. Então a gente chega para resolver problema e captar muito mais recursos para os municípios. Olá, eu sou Cleito Oliveira, atualmente sou secretário de Planejamento da cidade de Iturama e sou CEO da Conecta Brasil, que é um portal de gestão, automação e gestão da administração pública. Atuo também há vários anos na questão de captação de recursos, gestão de projetos, de convênios. Então, nós somos parceiros. E também como advogado e assessorando alguns municípios na área jurídica e na área de gestão de estratégia. Não, eles falaram, né? Captação de Não, recursos. na hora eu pensei, vocês são os queridinhos da administração. Aí o agente político que estiver escutando, você que passou sem querer nesse episódio, falou de dinheiro, aí já quer prestar atenção. Mas o maior problema da administração pública não adianta. Quando a gente fala de administração pública na prática, a gente faz mais de um ano que a gente faz episódio. Em algum momento alguém vai falar da falta de dinheiro ou da má gestão do dinheiro. Porque, na verdade, não é que falta, né? É a má gestão. E hoje a gente vai trazer aqui um assunto muito importante, né? Que são os convênios. E também o dinheiro, eu sempre brinco, né? O dinheiro que está por aí, ninguém sabe aonde está. Porque faz 15 anos que eu sou procuradora, sempre tem uma notícia do tipo, você ficou sabendo que tinha um dinheiro, ninguém usou e lá ficou? O Jofran, em conversa comigo e com a Lari, ele mostrou na internet, né? Municípios que poderiam estar captando recursos há vários anos. Teve um município, inclusive, desde 2013, né, que não está aproveitando as oportunidades de captar recursos da União para o seu município e está deixando de entregar serviço com qualidade. Não sabe, né, que tem um repasse, aquele dinheiro está lá, tem aquele programa, o dinheiro está lá. E essa alternância de governo, né? Então, assim, ela traz isso. O que eu queria que vocês trouxessem de início pra gente? Se vocês têm essa mesma percepção da ausência de informação dos convênios ali dispostos, né? E também da falta de capacidade daquela pessoa que está à frente dos convênios de buscar informação ou buscar quais convênios existem. Vocês têm... É isso que vocês sentem nessa situação? O que eu percebo principalmente cidades pequenas. A gente não pode culpar o profissional, porque em cidades pequenas, normalmente o funcionário ele acumula várias funções. Verdade. O dia a dia dele, a burocracia é tanta. Eu falo assim, quando eu estava na parte de gestão de projetos, eu não tirava férias. Eu até sempre brinquei, eu sempre fui um funcionário público, mas com o espírito de iniciativa privada, sabe? Porque eu sempre quis que as coisas acontecessem. Mas o funcionário, ele está ali naquele dia a dia, lidando com aquilo, já vem a demanda para ele, que já é bastante, então como que ele vai atrás disso? E acumulando função. Normalmente, no setor de gestão de convênios, o engenheiro é o que vai fazer, elaborar o plano de trabalho, o engenheiro vai fazer a burocracia interna, que é pegar um projeto, levar na licitação, acompanhar se a licitação ocorreu. Então, a gente tem que analisar isso também, que o dia a dia é muito complexo. Aí você acha que o servidor que está à frente do convênio, às vezes ele não consegue adentrar profundamente nas coisas. E acompanhar tudo isso que vai acontecendo. São resoluções que vão saindo de vários, na saúde, na educação.
E não é São só... demandas muito específicas, né? E é incrível, porque às vezes eu falo, um recurso, por exemplo, da assistência social, que normalmente é muito pequeno, Aham. eles criam tanta burocracia, mas tanta, é maior, assim, é imensa a burocracia diante de um recurso que vem, por exemplo, do Ministério das Cidades, que é para a infra, que você vai falar em 10 milhões, 2 bilhões, não tem tanta burocracia quanto um da assistência social, um da educação. E eles vão criando situações. O brasileiro já tem aquela fama de dar um jeitinho. Nossa, E aí, aham. mas aí eles vão burocratizando tanto que fica muito complicado para o dia a dia. Então, o que a gente tenta buscar nas nossas consultorias, porque a gente está ali específico para aquilo. A gente só Tem um faz olhar aquilo. voltado, né? Eu tenho uma equipe que fica o tempo inteiro olhando o que está saindo. Né? Chega o período, no começo do ano era o PAC. Aí tava todo mundo voltado Já para o PAC. preparado, É, né? Preparado de pro março PAC. ali foi uma loucura. E a gente já sabe o que eles pedem, não muda muito. Eu Aham. falo, é uma receita de bolo. Você pega os ingredientes e o bolo vai crescer. Se você tiver uma O atenção. base, né? O É básico você Só sabe. que tem tudo isso, do profissional lá, da prefeitura, não ser só específico para aquilo. É, porque a gente tem uma impressão errônea, tudo bem, equivocada, ou talvez falha da própria administração que não olha para aquele servidor, que o servidor do convênio, ele tá ali só para quando alguém fala, ou vai ter tal coisa, ele vai lá, preenche e por lá fica. É a impressão que a gente tem. Mas a gente, antes de eu entrar na administração pública, eu tinha uma visão assim, eu nunca tinha entrado em prefeitura. Quando falava assim, um deputado, mandei uma emenda para tal cidade. Eu achava que o dinheiro estava na conta. Pra E aí chegar a na conta. população, até hoje, Demora. até o prefeito que recém entrou, nós pegamos, eu tô com Ele acha que é vários assim. prefeitos. Quando ele vai tomando pé da burocracia, tem convênios que levam 2 anos para ele concluir o processo prévio de uma execução. Para depois executar. Aí vem uma licitação, aí de repente ganha uma empresa que não está gabaritada para aquilo. Ou não tem, eu falo, não tem cacife para aquilo lá. E aí ela, no meio do caminho, aí aquela empresa não consegue dá executar. conta. A empresa, nós passamos, eu acho que em 2017, várias empresas falindo. Então, aí você se vê num processo, de repente, uma tomada de conta especial. Tem tudo isso que a gente que está fora, quem está fora, Não não imagina passa. o mundo que é lá dentro. E nem dentro da prefeitura. Porque só vai entender quem é do setor de convênios. Exatamente. Mas olha, ele tá narrando pra Por isso gente que o interior de São Paulo. A gente sabe que você gira o mundo. O mundo Brasil. O mundo Brasil. É o mundo Brasil. E Mas que literalmente é um continente. Então, porque é uma Exatamente. Então, o que você percebe em relação a isso que a gente está falando do convênio, né? Essa realidade que eu e o Cleiton falamos aí, o que você percebe? Sim. Então, bom, eu concordo com tudo que o Cleiton falou e ainda acrescento mais. A administração pública ela tem que voltar um olhar mais específico para a formação desse profissional. Porque assim, a gente vinha até conversando no carro e a gente vinha comentando, olha, o prefeito de uma gestão nova, por exemplo, ele quer dar oportunidade. Então tem que haver um equilíbrio. Eu tenho que dar oportunidade para uma pessoa que não conhece, mas eu também tenho que dar formação continuada para ela, orientação. E essa pessoa, esse funcionário, por contrapartida, ele também precisa fazer a sua parte. Porque assim, a gente observa muito como a gente roda do Nordeste ao Sul do país, Norte a Sul mesmo do país, a gente observa sempre o mesmo problema. Informação. Orientação. Cleiton tocou em outro assunto. A resolução muda toda hora. Gente, na área da educação é demais. Quando você tá pensando que uma resolução vai ficar 2 meses, já muda. Já altera, é um requisito. E os municípios muitas vezes não conseguem acompanhar, levando em consideração toda a demanda que eles têm. E com isso, às vezes perdem prazos, não conseguem se atentar aos sistemas. E a gente sempre fala que os sistemas federais, no âmbito da educação, ele pode elevar a tua gestão para um nível acima do normal, mas também ela pode te derrubar ao longo do tempo. Depende muito da forma como você lida e trata esse sistema. Manuseia. Não é só lançar informação, mas é o que eu estou lançando, como eu estou lançando, se está cumprindo o requisito que o governo federal está pedindo e se está alinhado com o plano de trabalho. Então a gente tem que fazer todo um planejamento prévio para, por exemplo, vamos captar uma obra federal. Vamos só pedir o deputado?
Não. Aí o deputado vai, digamos que a gente chega lá e consegue uma obra via emenda parlamentar. Só que tem que fazer todo o trâmite dentro do sistema para validar de um lado para o outro umas 2 vezes para poder formalizar aquele termo. Depois ainda vai para processo licitatório, demora aí mais uns 2, 3 meses, a depender do objeto. E posteriormente vai começar, por exemplo, a obra. E aí onde entra o grande gargalo hoje das obras federais. Aham. As empresas, elas não têm o gabarito, como o Cleiton Não falou. tem. É, E ainda tem outro problema. Elas são morosas Uhum. e cada vez mais que uma obra, por exemplo, uma pró-infância tipo B, um exemplo, ou tipo C, você começa a fazer hoje, você tem um prazo de 2 a 5 anos para fazer. Só que quanto mais morosa a empresa for, maior vai ser a contrapartida que o município vai ter que arcar. Então, dando um exemplo, uma obra de 3,5 milhões hoje, Aham. de uma creche 8 salas, 8, 10 salas, 3,5 milhões hoje. Essa creche 3,5, em 2026, ela Ela já não vai mais vale ser mais isso. isso. Quem Aham. vai ter que fazer essa A essa prefeitura. planilha comparativa de preço? A engenharia. Mas quem vai arcar com É a isso? É a prefeitura. prefeitura. E ela não E tava no final das contando com contas sai isso. caro. Aham. Porque quando uma obra que ela é para durar 2 anos para ser 3,5, se ela durar 5, ela vai para 4,8, 5 milhões de reais. Então, a morosidade no setor público, ela sai muito cara. Mas ela só é morosa muitas vezes. Por quê? Não tem a formação continuada para o profissional que está ali na ponta Você do fala que é um projeto. conjunto, né? É um conjunto que tem que ser, o funcionário também não pode só esperar, tem que ele tem partir que dele a buscar, iniciativa. tem que dar. Claro, A gente brinca no também, Ceará né? que ele tem que precisar desenrolar. Muitas vezes eu não tenho, tá? Eu vou ficar de braço cruzado por isso? Ah, mas Não. muitos ficam, né? Não, isso E é uma realmente acontece. realidade, é a realidade da maioria dos municípios, né? Porque a grande maioria é de pequeno porte. E aí eu já ouvi também bastante, mas nós não temos essa estrutura. Então, às vezes, compensa fazer um investimento para montar uma estrutura no minimamente capacitada, porque vocês estão falando aí, né? Falta de informação para trazer diversos recursos e vai aumentar a prestação do serviço, a qualidade, a eficiência e vai refletir no gestor, né? E você falou um negócio, né? Igual, ele falou, olha, eu sou um servidor público que muitas vezes trabalho parecendo que estou na iniciativa privada. São raros os servidores, né? E aí tem os dois. Você falou, o servidor tem que querer. É difícil. Então, você tem dentro de uma administração pública, parte dos servidores buscam capacitação, parte não. E a administração pública que devia olhar e falar, nossa, eu queria melhorar o meu setor de convênios. E não sabe como fazer isso. Então, ele deveria levar a capacitação, porque o convênio, ele é uma fonte, né? Financeira e para aquele município. E Essencial. suplementar, né? E Não suplementar. Para eu muitos, sempre- para muitos essenciais, porque onde eu estou, a arrecadação direta, ela não cobre o orçamento da Nenhuma Câmara. prefeitura. Então, se não for convênio, como é que vai desenvolver, vai prestar o serviço? Exatamente. Não é? A gente fala que a arrecadação municipal, o que a gente chama de recurso ordinário, ele é o básico, é para manter o básico. Uhum. Mas Pra comprar o café. O básico básico mesmo. Para comprar o café. mesmo. E o que acontece? No caso, não é a Eu sempre Câmara falo só. pro político, né, pro prefeito, quem entra, fala, olha, o que a gente vai conseguir fazer diferença, porque a gente entrou aqui, você me coloca a gente, né, Aham. que eu faço parte de todas Claro. as prefeituras que eu assessoro, a gente entrou aqui para fazer a diferença. E nós vamos fazer a diferença com o convênio. É buscando recurso. E não é só no governo federal, estadual. Eu já tive várias situações em que eu busquei na iniciativa privada. Sim. Sim, Num processo verdade. do Ministério Público, uma multa, não deixei ali para um fundo. Eu entrei no processo e ficou Trouxe para o pro município. município. Uhum. Então, existem várias formas da gente buscar recurso para o município. A questão sempre ele falou, o funcionário estar preparado, ele está munido de instrumentos, né? Uma coisa que principalmente, e deve ser um problema geral, você que, como diz, roda o país, principalmente nessa questão de obras. O Ministério Público exige muito, vocês como procuradores, tem que efetivar, tem que fazer concurso, tem que contratar,
transformar efetivos. Só que, por exemplo, o setor de convênio, o setor de obras, o engenheiro, como a gente, eu fui entender isso depois que comecei a trabalhar, Aham. ele não é um engenheiro que faz tudo, como um Sim. advogado. Eu preciso de um engenheiro que é estrutural, eu preciso de um que vai fazer cálculo, eu preciso de um que é Que engenheiro cada um tem sua eletricista, especialidade. Entende do sistema, algum que entende de de sistema. sistema, porque o governo federal tem seu Ah, sistema, Transfere e verdade. Gov. Hoje Tem o CIMEC, o tem o Obras. CIMEC, tem o Sismob. Então, tem vários sistemas aqui em São Paulo Sem Papel. Cada estado tem o seu. Né? Em Minas tem o Sigcom, lá no Ceará deve ter o seu próprio sistema. Então, saber lidar com tudo isso. Né? E controlar, que aí é onde Aham. ela falou, vamos vender seu peixe. Né? É. Eu criei uma plataforma que é a Conecta Brasil, porque diante das minhas dores, quando eu atuava especificamente na área de convênios, na gestão de convênios, porque eu não tinha controle. A minha mesa era desse tamanho aqui, Cheio de e até papel. hoje porque eu ainda estou informatizando, não cheguei lá no meu setor ainda, cheio de pasta, porque daqui a pouco eu olhava essa aqui e falava, ó, o prazo está vencendo essa aqui. Nossa, e essa, e É, essa. e essa é aquela. Nossa, eu pegava a pilha aqui e falava, ó, e esse. Olha, eu mandei para saúde fazer o plano de trabalho, mandei para assistência social fazer o dela. A educação está fazendo o plano. E tem que mandar isso para licitação. Uhum. Ou era numa planilha de Excel, ou é na minha cabeça. É que você fala que o despreparo ele vai além da falta de capacitação, De instrumentos, né? organização. Você Tipo tem assim, que ter modernização instrumentos, igual o ferramentas. Conecta, uma coisa que moderniza. Modernizar, eu ter o controle para quem que eu mandei, os prazos que eu tenho estabelecido e quem está me retornando, onde está parado, tem um gargalo ali. Porque o prefeito, e ele tem razão, porque ele é cobrado do deputado o tempo todo. Ah, minha emenda que eu mandei Sim, para eu aí, e mandei aí? tanto. Ah, o próprio ministério, ó, sua Transfere Gov aqui, seu plano de trabalho não está andando. A Caixa Calma, Econômica, acelera. que é a gestora da maioria dos Uhum. convênios do governo federal, fica de cima, ó, sua obra não está parada, paralisada, 180 Cadê a medição? dias, cadê a Cadê a medição? medição? Esse Então, é tipo, tanta cobrança, tantos prazos, e não tem um instrumento, não tinha, né? Agora tem a Conecta, para resolver tudo isso. E você falou sobre cada município ter o seu fluxo. O fluxo significa também que todo setor, né, vai ter um prazo. Isso é governança, né? É A gente sempre governança. fala disso. Porque cada setor vai ter um prazo para cumprir aquela demanda e isso vai agilizar e traz uma responsabilidade também, né? Fala, olha, eu tenho prazo, está aqui na minha mesa, então até tal dia eu tenho que E tem- devolver. E tem também informação para o gestor cobrar onde que está o Exatamente. processo que parou e Quando ele é cobrado, que nem você falou um negócio que eu lembrei lá da onde eu tô. Caiu o índice da educação. Aí, recurso. Então, aí você fica. Aí o prefeito ele levou um susto. Porque olha a cabeça do prefeito que entrou. Uai, mas a escola é a mesma, o professor é o mesmo. É a frase. Não, mas a gente não tem mudou que. nada. Mudou as crianças. Então, assim, por que caiu? Ele não faz ideia, ele não sabe nem se tem convênio, pra onde, o que projeto, programa tá se fazendo. Então, assim, é uma realidade que vocês vêem da Bastante. ausência de informação? Bastante. A gente O Cleiton sempre... falou que é. Sim, com certeza. Como a gente roda o Brasil, a gente vê todas as realidades. Do maior ao menor município. Sempre é isso. Essa falta de informação. E ainda tem... Eu sempre pergunto para os prefeitos. Prefeito, quanto custa um erro na tua administração? Quanto custa um erro? Um erro custa uma creche de 3 milhões. O erro custa uma obra de uma prestação de contas que entrará em tomada de conta especial. Ou seja, devolução integral dos recursos. Com júri e correções monetárias, segundo o cálculo do Tribunal de Contas da União. Então, quanto custa um erro? O que é hoje ter formação? Informação em tempo real, informação adequada para os teus projetos e convênios. Então, muitos municípios hoje, eles não sabem ainda. Esse é o nosso papel enquanto consultoria. É mostrar que existem gargalos na administração pública, principalmente nos programas e projetos federais, e estão impedindo eles receberem recursos. Então, imagina que um gestor novo, atual, imagina que o Cleiton ele é um prefeito novo, ele entrou agora na administração.
E ele pegou uma administração toda bagunçada dos seus antecessores. Uhum. Várias obras bloqueadas, restrições inconformidades, os convênios tudo parados, sem prestar conta. E ele tem a falsa convicção que vai ser a partir de 2025 em diante. Ah, E não funciona dessa forma. Funciona da seguinte maneira: ou eu resolvo meus problemas do passado, ou eu me torno corresponsável no processo. Sim, Por fato. conivência, eu posso ser enquadrado na súmula 230 do Tribunal de Contas da União, que fala da obrigação da atual gestão. Prestar contas dos seus antecessores. Na omissão deste, eu tenho que tomar as medidas legais para proteger o erário público. Então, primeiro ponto. Não adianta eu pensar, primeiro, em captação de recursos, se eu primeiro não organizar a minha casa. Aham. Organizar a parte de informação, organização de fluxo, organizar os sistemas, organizar a documentação e, nesse meio tempo, a equipe ser preparada. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter uma falsa esperança que eu vou receber recurso federal. Eu tô falando no âmbito da educação. Aham. Então, muitos prefeitos chegam para mim e dizem assim, cara, me conta o porquê que eu não tô recebendo recurso. A gente puxa, eu não tenho senha de nada, a gente consegue descobrir tudo. Uhum. A gente consegue descobrir uma tomada de conta especial de uma obra lá de 2012, 2013, 2014 ou 2008. Tá lá. Um erro de uma secretaria, igual o Cleiton falou, Vai passando. pode passar. Porque ele falou uns 5 sistemas de convênio do Obras, né? Eu fiquei prestando atenção, eu falei, então, mas um erro dele de uma obra, sei lá, pode atravancar Interfere. uma CND, alguma coisa. Sim. E ainda tem outro detalhe. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma obra, a gente tocou aqui no assunto de obra, uma obra pública na área da educação. Elas têm 3 prestações de contas, uma obra pública, no âmbito federal, na área da educação. Primeira, a parte documental. Eu tenho que ter toda a documentação, eu tenho que ter por exemplo, a matrícula verbada, a dominialidade ali Uhum. atualizada. Eu preciso ter, por exemplo, um comprovante de recebimento definitivo da obra. Eu tenho também que ter da parte financeira, contrato, nota fiscal, comprovante de pagamento. Tenho que ter também a parte física, tem que cumprir tal qual conforme o projeto pactuado e o padrão do FNDE. Então, mas você entende que a hora que você tá falando, tá bonito. Sim. Na hora que você chega na administração pública, você descobre que metade disso daí eles nem têm, não tem nem como fazer. Metade ainda tá no lucro. Metade tá no louco? Tá no lucro. Mas deixa eu só um parênteses. A educação, desses anos todos, foi uma que mais evoluiu em todos os termos. Foi o primeiro ministério a exigir tudo isso que ele está falando. Ai, que legal. Por exemplo, eu quando entrei na iniciativa na prefeitura, eu comecei nos convênios. Eu ia pedir recurso para reformar uma obra. Quando eu chegava lá, tem que mandar a matrícula do imóvel atualizada. Cadê a obra? Nunca Não tinha tem. sido averbada. Passamos por isso lá onde E a eu matrícula estou. que tá no nome de não sei do Não, fulano, do tá seu lá Zezinho que foi com Deus. Na inscrição, que na época nem era matrícula, era outro nome. Não era Na- nem do município, na comarca. transcrição lá. Transcrição. Tá lá na comarca anterior, 3 comarcas antes. E você falou metade já tá bom. Mas o mais interessante, vamos além disso, que a gente entra numa questão de planejamento. A educação é muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas assim, 99 hoje, ela não libera uma obra sem não ter sido feito um planejamento, que não acontece em outros ministérios. E a gente, Interessante, eu não imaginava. existe o PAR. Plano de Ações Articuladas. Isso, que começou lá, salvo engano, 2005. 2007. PAR 1. Hoje está no 5. Novo par, isso. O próximo quadriênio, 25 a 28. E ali você planeja toda a educação, desde obra, de Parte pedagógica, equipamento, tudo. É um geralzão. Tudo. Você faz o planejamento dos próximos 4 anos. E você não consegue recurso do FNDE, do Ministério da Educação, sem ter sido cadastrado no PAR. E ter sido aprovado pelo PAR. Mesmo que
algum deputado queira encaminhar, destinar algum recurso, ele só faz através de uma inscrição no PAR. Um cadastro no PAR e aprovado. Isso por que é muito importante não fica muito isso? deliberado. Porque a gente tende, quando você está dentro da administração, o prefeito principalmente, receber presente grego. Eu vou dar um exemplo. Bastante. Turama, muito presente grego. Turama, em 2010, foi contemplada com a UPA. Na época, era 1.700.000 para construir. Dentro do que você deu de exemplo. Aí o processo foi moroso, nós conseguimos concluir a UPA, nós gastamos de 1.700.000, foi para 4,5. Olha. A obra. Sai caro. Beleza. Quantos anos? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Nem Mas aí tanto vem do jeito, cá, né? aí é o pior de tudo isso. Vamos pôr essa UPA em funcionamento? Não tinha equipamento. Não vai falar que não tinha como equipamento não era funcionar. nada. Para você manter a UPA, nós gastaríamos, na época, 3 milhões. Tem que ter pra manter. servidor, né? É aí que entra a falta do planejamento. Ah, beleza. E na época foi assim. Ah, vamos desistir disso? Mas como desiste? É emenda ao deputado. Se a oposição ficar sabendo, vai falar que a gente perdeu o recurso. Que politicamente não fica bom. Não, nós temos que construir. Hoje, por exemplo, quando um deputado fala, vou mandar tal recurso. Recente, vou mandar para adquirir uma UTI. Quanto você vai mandar? Vou mandar 500 mil. Não promete de qualquer jeito. Pode 500 ficar mil com o seu 500 mil. A UTI... 500 mil para uma UTI. Aí mas a maioria faz pouco. isso. Aí o prefeito pega na hora, não vai lá saber quanto que vai custar. E a UPA é o exemplo. Até hoje ela não entrou em funcionamento. Menina, eu tô achando que ela tá funcionando de qualquer jeito. Não. Devolvemos o recurso, hoje ela funciona. O BS lá dentro, tem vários Já teve setores. até outra finalidade. Ana Paula, nós tivemos uma situação dessa parecida lá em Araçatuba. Foi construído um posto, um É posto de verdade. saúde, e ele ficou, acho que 4, 5 anos inativo, porque não fez planejamento, não tinha recursos humanos e também não tinha planejamento para equipar o local, e ele só foi usado na pandemia. Verdade. Ele ficou muitos anos. Mas na educação também É, a gente chama de elefante branco, né? eu Tem conheço. Então, muitas vezes, uma obra de 6 salas que cabem ali por baixo, umas 180 crianças, parcial, né? Com 30, 40 crianças numa localidade. Mas por quê? Falta de planejamento. Porque eu não sei exatamente metrificar, eu não sei conseguir fazer uma projeção com base nos meus 3 últimos censos escolar. Então, eu preciso ter informações para eu poder fazer um planejamento. Sabe que faz uns 9 podcasts que todo mundo que senta fala de planejamento. Veio um aposentado do Tribunal de Contas, né? Um auditor do tribunal. E ele falou isso, o maior problema das administrações públicas é planejamento. Eu logo no início que eu entrei no serviço público, veio um projeto de lei solicitando crédito adicional especial, porque eles tinham que trocar todinha a parte elétrica de uma escola que tinha acabado de ser construída. Aí Tinha acabado de ser construído. não tinha sido inaugurada ainda. E por que já tinha que trocar a parte elétrica? Foi essa Foi esse o pergunta que eu questionamento. fiz. Porque agora resolveu colocar ar-condicionado. Resolveu colocar agora. E não, a parte elétrica não suporta. Eu falei, como assim? E o Brasil Nós tropical. vivemos numa região que é todo Quentíssima. dia 37 graus. Como que vocês não planejaram? Tudo bem, não tem dinheiro para colocar agora, Mas se mas deixasse lá, já né? deixa certo. Depois, daqui 5 anos, tal, vocês colocam, né? O ar-condicionado. Eu só sei que essa obra, naquele ano, teve diversos aditivos. E a primeira impressão que eu tive logo no primeiro ano, eu falei, vocês não programaram isso? Porque não tem condições. Tem uma outra obra também que é um anfiteatro. Faz 8 anos, nunca teve nada nesse anfiteatro. Ele não foi inaugurado, já foi reformado, porque fizeram o piso errado.
né? E nós falando de obra que para, de empresa que não tem cacife, eu vejo que há uma negligência na análise da qualificação econômica. Sim, Há muita negligência, muito. porque você pega, todo mundo sabe que uma obra, quem pegar, ela vai investir para receber depois de acordo com as medições. E aí, muitas vezes em município pequeno, agora acho que não vai ser tão recorrente por conta da nova lei de licitação, que vai exigir tudo eletrônico, né? Então, vai ampliar a concorrência e vai diminuir esse direcionamento que acaba ocorrendo, a gente sabe. Preferem, eu vou dar oportunidade para fulano, para Beltrano, é da cidade e tal. Então, assim, lá nós temos diversas obras que estão paradas, atrasaram, obras de convênio, atrasaram demasiadamente, porque a empresa não tinha condições de colocar o dinheiro para depois receber. Então, você vê como que é complicado Você vê que com isso. essa nova lei, isso eu acredito que é nível nacional. Com a fase invertida, que é a fase de disputa de preço, para depois o análise de documento. A habilitação vem A depois. habilitação vem depois. Isso é totalmente equivocado, esse processo. Quem legislou lá, a lei veio brilhante na parte de planejamento. Acho que ficou legal. isso foi Sim, incrível. ficou bom. Sim, Né? Ainda, assim, acho que... Sim, é um elogio geral. Elogio, ETP, tudo, análise, quando realmente ela é feito, né? Porque às vezes é copia e cola. um chat GPT, Esse chat GPT, meu Deus, isso aí vai dar problema demais ainda. Mas quando ele é feito de fato, isso aí é uma análise muito bacana. Eu sempre falo, é como a gente entra num gabinete e vai discutir. Eu tô com esse problema, o que nós vamos fazer? Exemplo, preciso de transporte do aluno. O que eu vou partir? Vou adquirir um ônibus, eu vou terceirizar esse ônibus. Então, essa discussão que era feita, hoje o ITP ele cumpre esse papel. Mas, voltando para a questão da habilitação ser posterior, o que tem acontecido, e a gente se tornou vítima disso, são empresas não habilitadas, não capazes de ganhar aquela licitação. Ela vem dar um desconto lá embaixo. A maioria das obras estão dando desconto de, no máximo, 25%, alguns acima. E aí, vai executar a obra, é uma obra precária. Se executar. Aí começa a pedir aditivo. Isso... você falou isso, né? Já começa pedindo. Está um caos. É um caos. Eu, por exemplo, nos meus processos, eu já inverti desde o ano passado. Trouxe exatamente essa justificativa. Eu não faço nenhum processo sem inversão de fase. A justificativa é essa. Depois, quando a gente ter o processo, ele é deserto. Porque você deu desconto, a empresa que veio e não foi habilitada, a próxima não dá conta, ela não vai querer. Isso afasta as boas empresas do mercado, das licitações. Nossa, é verdade. Porque imagina que a gente sabe que, por exemplo, uma obra tem um alto custo. Aí quando você vê o preço lá embaixo, você fala, você quem vai tomar olha prejuízo. fala, Não, na visão do empresário, vou tomar prejuízo, não vale a pena isso. não vou nem Então lá. isso daí vai O afastar bom empresário, né? o bom empresário. Ele vai se afastar desse tipo de obra, desse tipo de certame. Então a gente observa também que tem o custo do tempo. Porque para montar um processo licitatório para dar deserto, Não, dá um ódio, né? E isso até hoje Terrível. o Tribunal de Contas, porque o nosso tribunal aqui de São Paulo, ele é extremamente rigoroso. Eu ia até perguntar isso pro João. E olha que eu venho desenvolvendo licitações já desde o início do ano passado, já com inversão de fase. Nunca foi questionado. E eu trouxe exatamente esses argumentos. Então, de prejuízo no processo, porque chegar a ser deserto, depois, um bom ETP, você leva 2, 3 meses para elaborar, para depois vir a fase da licitação propriamente dita, e aí ela se torna deserta. Não, é um ódio. Você vê assim até na cara do secretário de licitação e contratos. Nossa, eu não acredito, deu deserto. Você vê o desânimo dele. Não, né? é muito cansativo. É muito cansativo quem trabalha na licitação. Eu presto assessoria direta, né? E é muito frustrante. A gente fica
é uma luta para conseguir fazer uma contratação dentro do prazo, Bastante. então é impossível, né? Fica complicado, bem difícil. Então, o que a gente percebe, você circulando no país, e a tendência é a necessidade, planejamento em tudo. Uma licitação, a própria lei traz isso, os próprios Então, ministérios isso que eu ia trazem até isso. perguntar para ele. A gente está falando de planejamento. O estado de São Paulo, a gente percebe que todo mundo está começando a observar mais isso, porque está todo mundo pegando a consequência. Mas a gente tá assim, né? Porque o tribunal, o que o Cleiton falou, o nosso tribunal mais Tribunal de rigoroso do Contas é o país. mais... Então a gente começou a perceber que a gente estava tendo consequência da falta de planejamento. É uma observação também de outros estados? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo aqui de de um município que a gente atendeu até esse ano. É o município do Rio. E o que que acontece? Sabe aquela ânsia de cumprir os compromissos políticos de início de gestão? Uhum. E a previsão orçamentária do Fundeb e dos recursos federais na área da educação. O município contratou 600 pessoas a mais. Misericórdia. 600 pessoas a mais do que poderia pagar e a conta chegou agora em outubro. Demissão de 600 pessoas. Meu Deus. Não é possível. 600 pessoas. Um erro grosseiro de planejamento. Então eu preciso saber exatamente o que eu preciso, quais são os meus custos, o que eu tenho que priorizar. Eu tenho que saber quais são as minhas prioridades no meu orçamento. Você falou um negócio do Fundeb, queria que você falasse disso. Sim. A gente teve uma vez no município que ninguém sabia mexer direito com o Fundeb uns 10 anos atrás, eu tô há 15, então uns 10. E o Fundeb, e eu também, ó, eu entrei no concurso com 24 anos, também eu era uma ameba, né? Não dá pra... Aí o povo falava, não, o Fundeb é para os professores ter 14º. Eu falei, deve ser. Nunca fui ver. Aí chegou uma pessoa lá e denunciou e falou que não se usava direito o Fundeb. Eu falei, é nada, que não era o 14º. 14º, se sobrasse, olhe lá. Desde então, nunca mais sobrou, porque... E aí ficou aquele elefante branco. E ninguém sabia. Aí percebeu que na própria educação, ninguém sabia manusear Sim. o dinheiro que vinha dos repasses, dos convênios... E assim, a gente ficou achando que era só a gente lá. Ou não é? É geral. A gente observa também, pessoal, existe uma falta de comunicação muito grande entre os setores de uma prefeitura. Ah, mas isso aí é 100%. Por exemplo, Secretaria de Educação com contabilidade. Hoje a gente bateu muito nisso no Não é treinamento. verdade, Cleiton? Ninguém A gente fala trabalhou comigo. muito. Hoje a gente estava com 20 municípios aqui da região de São José do Rio Preto. E todos eles têm o mesmo problema. Falta de comunicação entre Secretaria de Educação e contabilidade, uma vez que a contabilidade gere todo esse recurso. Mas uma vez que ela gere, eu preciso levar em consideração o quê? O que eu preciso? Eu, enquanto secretário, tenho que dizer para a contabilidade, é o seguinte, essas são as minhas prioridades. Isso aqui tem que ser priorizado no meu planejamento anual. Você Isso acha que aqui a tem que ser educação é que, na verdade, tem que passar para o financeiro quais seriam todas as... todo o financeiro da educação, né? Na verdade, tem que haver um alinhamento entre as partes. A contabilidade tem que orientar no que a educação pode utilizar e a educação, de acordo com essas informações repassadas, ela elaborar seu planejamento. Porque imagina que eu estou precisando investir no tempo integral. Vou tocar aqui no assunto do tempo integral, que agora portaria 669 de 1º de outubro. Tá todo mundo... Tá todo mundo aí, o recurso do tempo integral agora vai cair agora. E todo Como é que mundo vai utilizar? desesperado. Porque agora tem que ser com uma ficha própria no Fundeb. Certo. Quais as minhas prioridades para o tempo integral? É reforma? É construção? É equipamento? É formação? É servidor? O que é? Porque se eu aumento os meus alunos um turno, eu vou ter custo com alimentação, merenda, funcionário e energia, água e muito mais. Mas é isso que eu quis dizer. Tudo isso. A educação, por exemplo, secretário, você falou do alinhamento. É bom, Alinhamento. né? Que todo mundo também já foi procuradora-geral. Alinhamento. Eu, por exemplo, igual o setor financeiro, não dá para eu saber tudo. Não Todas as verbas da saúde, que são complexas, esse monte de sistema do obras, esse monte... Então, quando eu falei aquela frase, foi nesse sentido. O secretário de educação, ele tem que ter um conhecimento muito maior que o do contador para passar para ele assim, olha, educação é isso aqui. E esses são os meus planejamentos. A gente falou aquela hora da creche, primeira infância. Esse é meu planejamento. Aí sim o contador fala, então tá. Então, ó, aqui estão as fichas. Entendeu? Então eu vejo
que também às vezes a gente joga para a Fazenda, né? Fala secretário de Finanças, né? A Fazenda, um ônus dele ter que saber De tudo. gerir todos os secretários, sendo que aquele secretário é o técnico da pasta e ele não sabe muitas vezes. Na verdade, assim, igual eu sou secretário de planejamento. Aham. O planejamento orçamentário é diferente do planejamento financeiro, Sim. né? E isso se confunde muito. Uhum. Nós estamos agora num processo, e a maioria dos municípios, esse ano a gente faz o PPA, Uhum. né? E além da LDO, agora, nesse momento, está na fase da maioria das câmaras aprovando a LOA, Uhum. Uhum. que é o plano do ano que vem. Eu sempre, para quem não é da área, população, eu sempre dou um exemplo. O que é a LOA? A LOA é aquela cadernetinha que antigamente a gente tinha para fazer a conta do mês. Aham. Então, eu tenho uma receita. Lá, minha receita é meu salário, né? Minha família, por exemplo, sou casado, a minha esposa trabalha, eu trabalho, nós temos lá uma renda, e aí nós dividimos essa renda. Nós pagamos aluguel, pagamos o condomínio, Aham. a faxineira, a escola do filho, o seguro do carro, o plano de saúde. Então, eu divido ali a renda de nós dois nesses itens. Uhum. O orçamento do município não é diferente. Então, eu divido nas Uhum. pastas, eu tenho uma previsão de arrecadação por mês, e a LOA é pelo ano, subdivido nos meses e ali subdivido por pastas. Então, cada pasta, ali dentro dessas pastas, eu faço outras subdivisões. Eu vou gastar com funcionário, com contratações, que a gente chama de pessoas jurídicas, quando é empresa, pessoa física, custeio, diárias, e vou subdividindo. Isso que, quando ele fala, o secretário da pasta, ele tem que entender esse processo, ele tem que entender como funciona. E, na maioria das vezes, as secretarias, elas não veem que a prefeitura, o órgão, é um corpo e que ela faz parte desse corpo. É um membro. É um membro desse corpo. Então, ela não é sozinha e ela faz parte desse corpo. Quando a saúde, que normalmente é o que mais gasta numa prefeitura, gasta muito, no meu município, por exemplo, tem período que chega a 33% da arrecadação. A educação, ela tem que gastar 25%. Né? Aí vem a folha, normalmente é um dos maiores gargalos dos municípios. Sobra nada para as outras pastas. Então, a gente tem que entender esse processo, e toda vez que eu faço reunião de planejamento com os secretários, eu trago eles para a realidade. Vem para cá, nós somos um corpo. Se você está machucando esse corpo, está gastando muito, vai faltar no outro. Né? Então, é entender isso. Entender quando é com planejamento, é com financeiro, é com orçamento. Quando eu entrei na prefeitura, que eu assumi a secretaria agora em janeiro, dia 2 eu cheguei, peguei no papel de pão e anotei o que nós tínhamos de previsão, aí já vou Receita, financeiro, né? de receita, e todos os gastos fixos que nós tínhamos. Naquele momento eu já identifiquei que eu tinha um déficit de 1 milhão por mês. Nossa. Não, mas você teve essa Isso no geral? Isso Muito no simples. E No qual a geral? dificuldade? No No geral, toda a Nossa. prefeitura. Uhum. Falta de planejamento. Aquilo que você falou num determinado momento, a minha realidade, eu cheguei agora, 2025, de 1º de janeiro, esquece o passado. Não, é Não impossível. tem como, né? não, eu achei Porque primeiro eu genial. também trabalho com o orçamento do anterior, do Exato. gestor anterior. No 2025 eu estou trabalhando com o orçamento previsto de 2024. Exatamente. Mas aí vai muito além. Por quê? Exemplo. Por que esses gastos fixos? Tive recente uma reunião com os vereadores e eles, mas você tem que esquecer o prefeito anterior. Eu falei, mas, meu amigo, não estou falando da pessoa, estou falando da administração, da gestão. E não foi só ele, foram vários prefeitos que não vieram pagando o INSS, o PASEP, parcelando. Hoje eu tenho, só de parcelamento, eu pago 1,5 milhão por mês. Como que eu vou esquecer? Sabe Eles o que é 1 esquecem que todo milhão mundo... e meio sendo investido
na educação, na saúde, na infraestrutura da cidade? Eles esquecem que todo mundo pega uma herança. Não tem como. Exatamente. Esse daqui é ótimo, mas ele vai deixar uma herança pro próximo. E eu gostei que você falou o negócio das divisões, né? Igual deu exemplo, a analogia de família. Então, o que você acha que ele quer dizer no sentido de o secretário, por exemplo, de educação, ele tem que saber todas essas subdivisões Exatamente. para conseguir falar para o secretário de finanças, olha, Essas são as minhas prioridades. aquelas divisões lá de baixo que ele falou. Agora, Isso chama PPA, isso chama LOA. O PPA, ele vai planejar todas o próprio, a gente falou do par. Não é diferente. O PPA é, na realidade, vamos dizer, qual é o planejamento daquela pasta para os próximos 4 anos. O par também não é diferente. E aí, o que eu planejo? Não vamos fazer uma analogia com a nossa casa. Aham. E há uma concepção disso, falar a prefeitura é uma árvore de dinheiro. Não, o pessoal acha isso. Acha que o dinheiro é Brota, infinito. né? O pessoal pensa que brota, né? Como que quando na sua casa, eu vou reformar minha casa esse ano, eu não vou poder viajar. Aham. Tirar férias, vou pra praia. Eu vou reformar a casa, eu não vou trocar de carro. Você não faz tudo. E as pessoas acham que é possível fazer tudo dentro da administração. É aí que vem o planejamento. Agora eu vou executar isso. Eu tenho um planejamento de curto, médio e longo prazo. A minha prioridade agora é investir nisso, porque é um problema. Agora nós estamos recente, a questão da inclusão, o aumento muito grande dos E tem os laudados. novos programas, né? Surgindo toda hora. Toda Na educação, hora. toda semana tem um programa diferente. A questão de criar alteia, uma exigência Você falou, disso. tem essas coisas novas surgindo, só que, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Muitas vezes a Secretaria de Educação, ela não se adequa e ela vai deixando. Aí tem a intervenção do judiciário. Não sei se você observa isso. Toda hora. Nós somos especialistas, nós não somos uma consultoria jurídica, mas só que de tanto entender de legislação, a gente já dá o processo todo pronto para o gestor. Uma resposta ao Ministério Público. A gente já sabe exatamente o que responder quando responder. Ignora né? isso que o pessoal ignora, tipo, que tem coisas novas para se fazer. Então, por exemplo, a gente pega uma prestação de contas de um programa lá do Sistema de Gestão de Prestação de Contas, que já é outro sistema da educação, que trabalha da alimentação escolar, do transporte escolar e outros programas. E muitas vezes o município, mas por que minha parcela do PENAI, da alimentação escolar, não chegou? Peraí, não chegou por quê? É quando você vai observar e vai procurar o erro, você encontra uma prestação de contas lá de 2018, que o FNDE está esperando até hoje, essa prestação. Tem. E o pior, e vai mandando notificações, e as pessoas responsáveis pelos sistemas, elas vão dando um ciente. Mas não faz nada. Porque quando eu abro os sistemas, aparece a notificação. Enquanto eu não dou ciente, ela não sai dali. Aí, às vezes, Só a que eu pessoa dou parar pra ler. A pessoa diz assim, isso aqui eu tô apressado. Dá um ciente. Você tá dando um atestado, uma corresponsabilidade É nada, do Giovana. gestor atual É nada. com o... Parecendo os E velhos do aparece Zap. todo o histórico. Meu Deus. E as pessoas pensam que tudo está no logado. Tudo é tipo assim, a gente faz as coisas às escondidas. Não, vou passar aqui. Hoje eu tenho acesso a tudo. Sem ter senha das Aí contas. tá lá o sem nome ter do senha fulano que deu ciência tal dia. E o problema principal não é o fulano técnico. É o gestor, porque ele entra com a senha do prefeito ou do secretário da pasta. No caso da educação. No final das contas, quem responde o processo é o prefeito, é o secretário de educação e o controlador interno. Uma vez que eles vão ser responsabilizados junto ao Ministério Público, que é o Tribunal de Contas, por omissão. A omissão do dever legal de prestar contas do artigo 70 da 9394 de 96. E, além disso, incorre no artigo 10 da Lei 8.429 improbidade administrativa. Sim, porque você mostra Eu um sou um certo novo dolo gestor. ali. Mas aí o gestor sempre me pergunta, então quer dizer que eu vou pagar por erros do passado? Não, você não está pagando por erros do passado. Você está pagando pela sua omissão do presente em relação a resguardar o erário público do passado. Então, o teu problema não é ter executado errado, o teu problema é não ter resolvido isso em tempo hábil, ter achado que isso não dá nada. É o que eles acham. E na educação, o problema se alimenta de apenas uma coisa, pessoal. Tempo. Se eu disser assim, se eu for moroso, se eu for negligente, eu achar, eu não sei nos municípios daqui,
Mas no resto do país, sempre os prefeitos acham que nunca dá nada. Não, daqui Sim, também, nunca dá para, nada. né, Cleiton? Ai, nós sempre Não, fizemos que assim, isso? até hoje não chegou Até nada. hoje nunca tivemos apontamento do tribunal. Quem disse que vocês não tiveram? Eu mostro pra vocês que vocês tiveram. Mas quem manuseia o sistema deu um ciente lá e não falou pra você. O Jofran mostrou para mim de um município que tem uma conta pendente, né, de 2014. 14, 2009, 2010. Mas aí eu vou falar um negócio. Vocês falam, o Cleiton falou assim do brotar o dinheiro, né? Se for o Jofran. Às vezes brota o dinheiro quando chega um de vocês lá e fala: aqui, ó, esse convênio com esse dinheiro parado aqui. Aí nós entramos em outra pauta, por exemplo, saúde, educação, que já foi comentado aqui. Existem regras para o gasto deles. Aham. E aí, muitos criam regras além do que precisa. Já consegue complicar Acontece as coisas. muito O isso. próprio servidor? Ah, porque aí ele interpretou a lei do jeito que ele acha que deveria ter sido interpretado, e aí trava. Tem recursos, por exemplo, encontro demais isso, na saúde, parado lá mais de ano, e precisando ser usado, e na maioria Aham. precisa estar parado. Ah, não pode ser usado nisso, não pode ser usado naquilo. Ele cria regras da onde ele interpretou aquilo ali, né? Na saúde tem isso, na educação tem isso. O Fundeb hoje desmistificou muito, mas era um... Bicho de sete Era cabeças. um bicho Não, de é sete por isso que eu falei cabeças, aquela hora pra você. né? Aí lá os custeios da saúde. Aí nós temos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, tem um tal de articulador na lei de saúde e na educação. Ah, tem mesmo. E eles querem administrar o recurso do estado e do governo federal. Aham. Já tive vários embates com eles. Porque falam, peraí, mas o dinheiro não é seu, o que você está intrometendo aqui? Não pode usar para tal coisa, o recurso que é do governo federal. Eu falei, não, você vai, no alcance, o máximo é o do estado. Uhum. E eles não sabem nem onde eles estão. Eu até brinco. E assim, aí eles começam a criar regras onde não pode. Já é extremamente burocrático. E aí você está lá com o recurso parado, porque ela entendeu, o articulador ou o funcionário, que aquilo não podia ser usado. Eu percebo, esse ano eu percebi que não sei se é porque tem eleição ano que vem, mas está uma busca muito grande de emendas parlamentares. Sim, sempre. Então, tá se gastando muita energia para isso, tanto o prefeito quanto o vereador. E tem os convênios, né, Jofran, que eles poderiam se voltar para isso daí, que não tem que ficar dependendo de contato político, de agenda política, fazer compromisso, porque nenhum deputado destina uma emenda para um município se ele não tiver uma contrapartida, né? Em Ele vai votos, querer né? que o Prefeito o trabalhe para prefeito, ele. o Uhum. vereador faça um O apoio, compromisso, né? isso, para as eleições. E acabam negligenciando essa parte de convênios, até com servidor, né, de qualificação, de uma assessoria, para poder desenvolver Mas esses sabe, essa convênios. questão de assessoria, eu não sei você lá. A gente, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, veem a gente não com muitos bons olhos. Sim. Porque, a não ser, eu já tive, logo que eu comecei a prestar consultoria, tive questionamento do Tribunal de Contas, e aí eu mostrei que o nosso papel ia muito além do que o funcionário faz, Aham. que era agilizar os processos. Eu mostrava para ele, olha, eu tenho esse convênio aqui que a gente assinou em dezembro, ele já concluiu em março. E normalmente isso leva 1 ano, 2. Né? E mostrei que em relatórios que a gente Uhum. presta, a agilidade, a eficiência e a busca além do que o funcionário Os faz. benefícios que Os uma benefícios assessoria traz para a administração Exatamente. pública. E É. isso, eles não veem a gente com os olhos que deveriam ver. E tem Você também, olha, só isso. para você ter exemplificar o que ele está falando. O recurso do tempo integral da primeira parcela foi depositado em outubro de 2023. A resolução ela é bem clara que tinha que ser 2 anos para gastar o recurso. Estava lá toda a pactuação, Aham. dizia exatamente como era que ia gastar, quantas matrículas, em quais escolas, quais a modalidade, tudo certinho. 2 anos. Aí o projeto Adivinha o que chegou que esse aconteceu? ano.
Não, chegou o do outro ciclo. Mas Ah. referente ao 2023, o que teve de município com dinheiro na conta... Então, nada. muitos. É tanto que a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, eles foram lá e aos 45 segundos do tempo fizeram, porque ia acontecer o estorno automático. Tem um município que a gente não acompanha, a gente está em processo lá de contratação, o município do Mato Grosso que ia devolver de 16 mil habitantes. Ah, 700 mil reais. mas Nossa. rapaz, não é Quando possível isso. E eu lembro que eu tinha conversado com esse município há um ano e pouco atrás, e disse assim, ó, pronto, você vai usar assim, 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 assim. Pronto, beleza. Aí a gente pensa o quê? Não, a orientação dada foi cumprida. Aham. Quando foi agora no início de... No início não, no final, ali, mas meados de outubro, aí o técnico liga. Ei, cara, tem que gastar o recurso do tempo integral. Assim, eu não acredito, não. Vocês ainda não gastaram? Gente, vocês não precisam, vocês têm muito dinheiro. Não, é porque a licitação, isso, não sei o quê. É o que o Cleiton E falou. esse controle e esse planejamento, eu não saber quais contas eu tenho e quanto eu tenho em cada conta, vai acontecer essa situação. Ô, Foi prorrogado por mais um ano agora. Ô, Jofran, tem programa também para material escolar e Sim. uniforme? Tem, ele falou alimentação. Material escolar, a gente consegue tudo via par. A gente consegue via par, creche, escola, ônibus, para a comunidade ribeirinha consegue lancha. A gente consegue Oi, equipamentos que legal! ar-condicionado, equipamentos para mobiliar as cozinhas, A gente aqui tem muita formações, área rural também. material didático, material pedagógico e material esportivo. Tudo isso é dentro do plano de ações Capacitação ativas. continuada. Capacitação, evento para formação de gestores, por exemplo, diretor escolar, para poder utilizar o PDDE, o Programa de Direto na Aham. Escola. Então, assim, gente, eu sempre brinco, no FNDE não falta recurso. Tem muita gente que diz, não, no FNDE não tem dotação orçamentária. Tem. Gente, é o terceiro maior orçamento da União. Mas a só gente pede fala pra que tem Previdência. dinheiro. Só fala para Previdência, só perde para Previdência e para Saúde. Sabe qual é hoje o orçamento do governo federal na área da educação? 245 bilhões. Mas eu falo, para todas as administrações públicas, até para dar um gancho aqui pra gente finalizar, eu falo, tem dinheiro, é que ninguém sabe usar o dinheiro. Tem Aonde buscar? Exatamente. Aonde fazer projetos que cumpram os requisitos, que se alinhem aos objetivos do programa e que, primeiro, antes de eu pensar em captação, arrumar primeiro a minha casa. Mas Resolver o meu a analogia problema. foi... Eu faço uma analogia na área da educação, é o seguinte. Tem muito problema de gestores anteriores que estão bloqueando os recursos hoje dos atuais prefeitos e gestores. Que é a dos herança que municípios. eu falei. A herança. O pessoal tem até um ditado meio pejorativo que diz assim: quem casa com a viúva herda os filhos da viúva, né? Então, o que acontece? Muitos gestores estão pensando daqui para frente, é o que eu falei. Só que eu primeiro arrumo minha casa. Eu tenho que resolver primeiro as prestações de contas, as obras, todos os convênios. Aí sim eu posso pensar em captação de recursos. Porque funciona da seguinte forma com a FNDE. Imagina que eu, como CPF ou como CNPJ, vou ao banco, independente de qual, faço um empréstimo de 500 mil reais. Aí eu trago, recebo esse recurso e eu não honro com o meu compromisso. Eu não pago o meu empréstimo. Aí depois de 8, 10, 12, 14 anos, eu chego lá de novo e digo assim, olha, eu tô precisando de 300 mil reais. Quando ele pegar meu CPF ou meu CNPJ, o que o gerente do banco vai falar? Ué, você tá devendo? Vamos primeiro quitar essa dívida, renegociar isso. E depois eu te dou mais. Posteriormente, eu faço uma nova análise de crédito para você. Os municípios estão fazendo isso. Estão com problema do passado, achando que não é seu, tentando buscar novos recursos. Não vai receber. Mas o gestor, quando ele entra, ele acha que... Eu tenho a impressão, tá? Desculpa se eu tô com a impressão errada. Ele acha que a transição administrativa é ele montar a equipe dele. Entendeu? Vai muito mais além. E não quer saber nada. Né? Ele vai sair do bolso dele, pagar uma assessoria para fazer uma transição administrativa, né? Uma auditoria, tudo. E aí ele acha que não tem necessidade. Acha que é custo e não que investimento. É custo, exatamente. Aí, no decorrer da administração no primeiro ano, ele vai descobrindo ele vai descobrindo o que está acontecendo. Então, eu acho que o primeiro ano é perdido, né? Que não deveria. Se não tivesse, se ele tivesse feito uma transição, realmente uma transição administrativa com qualidade. Porque ele já saberia como que está a casa, o que ele precisa ser feito para colocar o plano de governo dele em ação. E não é isso que acontece. Então, eu venho conversando com alguns gestores e
eu percebo, mas eu queria fazer isso, aí eu descobri que Não dá pra aconteceu, fazer. porque tem uma coisa pendente e tal, mas... Então, fala e é legal a Ju falar isso. É. E assim, pra gente finalizar, pensando nessa falta de transição, tudo, eu queria que vocês dois falassem pra gente o que vocês acham, pensando a longo prazo, né? Vamos nos iludir, mas com positividade de que vai dar certo. Vamos planejar o Vamos futuro. planejar. Já que ninguém planeja. O que vocês acham que a administração pública, isso engloba tanto o agente político como o servidor, deveria mudar em relação ao pensamento, a crenças, para que essa parte de gestão de convênio melhorasse e desse as consequências esperadas, que é a parte financeira e de projetos realizados? O que vocês dois acham? Pode falar. Primeiro eu vejo que a gente planejamento acima de tudo. Não vou receber qualquer coisa. Uhum. Não é assim. E se eu planejo, se eu tenho uma visão de curto, médio e longo prazo do que eu quero da administração, eu como secretário de planejamento, eu trabalho sempre duas frentes. Uma, resolvendo o que está na situação de hoje e já preparando para as coisas futuras. Por exemplo, estou resolvendo, equalizando minhas contas, peguei um município quebrado, mas eu também estou trabalhando para o ano que vem ter obras, para meus planos de médio prazo, eles começarem a ser executados. Então, é planejamento estratégico, acima de tudo. Independente se é no convênio, se é na educação, se é na saúde. Eu entender aonde eu estou, para que eu estou e o que eu quero ser. Ótimo. Então, se o gestor público e outra se munir de pessoas qualificadas em cada área, independente de ter consultoria ou não, eu estou com... Quando a gente entra um gestor novo, ele vem com a sua equipe que participou da sua campanha e tudo. Você dá a oportunidade, mas eu até brinco, existe uma seleção natural em todo o processo, e na administração não é diferente. Não é diferente. Aí você vai entendendo que aquela pessoa não é para aquela pasta, às vezes ela pode ser para outra ou ela é para nenhuma. Tem gente que não tem espírito de liderança, não. Ele não pode continuar ali. Essa seleção tem que acontecer para que a administração flua. Então, buscar pessoas ou entender essas pessoas que estão do seu lado, se elas são capazes de seguir esses 4 anos juntos. Isso é um bom recado para um agente político, né? E mudar a sua visão. O compromisso dele, ele já fez. Olha, você me apoiou, eu tô te dando uma oportunidade. Se você não Se consegue... você não conseguir desenvolver, tchau. E você, A minha parte eu cumpri. Eu concordo com tudo que o amigo falou e ainda acrescento que eu preciso olhar para dentro para depois olhar para fora. Eu preciso olhar para dentro, verificar todas as minhas falhas internas, seja de comunicação, seja de planejamento, seja de orçamento. Eu preciso identificar esses furos em tudo para que eu possa desenvolver um plano estratégico para cada um. Porque senão eu tá toda hora jogando o barco entrando água e eu aqui jogando água no mar e entrando água. Então, assim, a questão não é somente a falta de dinheiro que todo gestor diz que tem. Não, mas é como eu estou utilizando meus recursos. Em que eu estou priorizando os meus investimentos? Quais as pessoas que eu estou me cercando para que elas me venham me dar uma orientação correta, para além de eu resolver esse problema, a gente brinca que quando a gente entra nos municípios, a gente troca o carro com ele em movimento, o pneu do carro. Então, por exemplo, a 120 por hora, a gente está resolvendo os problemas do passado, as demandas de agora, já planejando as do futuro. Porque a gente sabe que na educação, puxo muito para a educação, porque é a minha área de especialidade, a gente vê essa dificuldade das pessoas pensarem no médio e no longo prazo, só pensa no curto prazo. Então, assim, a gente nunca pensa só no curto prazo, sempre no médio e no longo. O que você quer daqui 4 anos? Tá, eu quero ser o prefeito que fez isso. Tá, mas então a gente primeiro tem que corrigir essa e essa ação. Porque desse jeito você não vai conseguir. Por quê? Primeiro, não vai ter orçamento, você não vai ter equipe, você não vai ter a orientação necessária e você vai perder recurso aqui e ali.
E a gente fala da área da educação, que são várias fontes. Então, muitas vezes, a pessoa está só ligada no Fundeb e nas emendas parlamentares. Sim. E tem várias outras fontes de captação que as pessoas negligenciam. Os gestores não estão muito atentos. E não é por falta, eu creio que também não é por falta de tanta informação. É, às vezes, por não dar crédito naquele projeto, naquele recurso. Então, existe recurso, mas a gente precisa saber exatamente onde ele está, como captar, como executar e, principalmente, como prestar contas. Porque não Exatamente. adianta, se um desses processos falhar, não logrou o êxito necessário que eu esperava. Então, assim, é planejamento, tem que ter, puxando um pouquinho para a consultoria, não é independente de ser agente ou não, tem que ter uma consultoria que entenda do processo, porque senão tu vai andar em círculo toda hora, tu vai estar enxugando gelo. A gente precisa quebrar esses preconceitos, né? Nós somos procuradoras. Não é porque a gente fez, né? Você é advogado, você fez Gestão de projetos. gestão de projeto. Não é porque a gente faz uma demanda que a gente sabe tudo daquilo. Então, precisa quebrar essa crença, né? Por isso que nós somos servidoras públicas e queria que vocês estivessem aqui presentes para falar disso, que a assessoria ela é muito importante. Não é à toa que a gente montou uma empresa para curso, capacitação e assessoria, porque como servidoras não tem como saber tudo. Então, assim, há 15 anos, metade do que vocês falaram, eu, de fato, desconhecia. Então, é uma grande aprendizagem. Então, não tem. Então, assim, eu sou a prova viva que não tem como a gente saber de tudo, né? Focar em uma área. Exatamente. E a gente, como procuradora, por exemplo, ela é muito boa em licitação. Eu faço demandas administrativas, por exemplo, eu faço regularização fundiária, né? Tem que aprender coisas de engenharia. Então, a gente vai se especializando. Eu queria, além de agradecer pela grande participação de vocês, muito valiosa, eu queria parabenizar. Porque a gente, enquanto servidor, nesses anos todos, é muito gratificante quando a gente tem a grata surpresa de conseguir conversar com pessoas que pensam na administração não como algo distante, mas como algo promissor, né? Sim. Então, assim, eu como servidora, eu fico muito feliz de ter conhecido vocês, porque é muito difícil na nossa caminhada perceber que são pessoas que querem ver a administração pública melhorar. E o conhecimento aprofundado de vocês dois, eu fiquei, assim, encantada. Meus parabéns por vocês dois, pelo trabalho que vocês têm feito. Dentro, fora ou fora da administração, mas como auxílio, como complemento, né? Eu espero que todo mundo que esteja aqui ouvindo, né? Pesquisem sobre vocês também. Vocês tiverem dúvida, entre aqui em contato com a gente, que a gente passa dos meninos, mas aqui no nosso episódio do YouTube vai ter todas as informações dos meninos, tá? E eu espero que vocês, assim, logrem muitas bênçãos na caminhada de vocês, porque vocês merecem. Obrigado. Nós que agradecemos, né, Exatamente. Muito obrigado. pela oportunidade. Muito bom o episódio. Você que está nos acompanhando, acesse as redes sociais da EFES, depois acesse as redes sociais dos meninos. Continue acompanhando a gente aqui no YouTube e também no canal do Spotify. Gente, até mais. Tchau, tchau. E não faltou tempo? Não dá vontade de falar mais coisa?